Programa Mente Aberta no ar e você pode participar conosco. Participe comigo pelo e-mail menteaberta@redesuper.com.br ou via Twitter também, @PGMMenteAberta. Você pode enviar sugestões de temas, convidados ou o seu comentário sobre o programa. Se quiser rever algum programa, pode enviar para a gente, teremos o maior prazer em enviar o link para você. Vai ser uma honra poder participar com você e interagir com você. Ok? É muito bom ter a sua participação. E eu fico muito feliz em ter meu amigo pastor Luciano, que eu sempre falo pastor da Igreja Batista, né, Luciano? Batista não, né? Pastor da Igreja Presbiteriana Betel, mais que pastor, amigo, né? Amigo, teólogo. Charles. Bom ter de volta aqui. Bom te ver o também. senhor. E você está mais bonito que antes, mais galã. Rapaz, é a tinta que eu uso no meu cabelo, né? Está cada vez melhor, né? É bom, mas é bom falar das coisas de Deus, né, pastor? É isso mesmo, Charles. É muito E bom. a propósito do programa, até com a mente aberta. Por que esse nome? Porque tem gente que às vezes fica com a mente tão quadradinha, fechadinha, e tem coisa que não pode nem falar, que diz, não, isso é do maligno. Não, é verdade. A gente precisa compreender que a mensagem da Bíblia, ela tem a sua mensagem específica, mas também tem a sua mensagem para o contexto. E ela é sempre atual por causa exatamente disso, porque ela precisa ser contextualizada segundo aquilo que o homem vive no dia de hoje. E isso é a gente ter realmente essa mente aberta para a gente aprender a ler as Escrituras, interpretar de forma correta, mas aplicar segundo o homem moderno e segundo tudo isso que está por aí, que a gente tem que obter respostas. E essas respostas a gente encontra na Bíblia. Você acha que você acredita que em alguns momentos a gente tem medo do contemporâneo? Eu creio que sim. Da pós-modernidade, disso que nos assola? Eu creio que sim, primeiro porque eu creio que há pouco preparo intelectual para isso. Eu creio que o evangelicalismo brasileiro, a despeito de grandes pensadores, ele no seu bojo, na sua igreja, naquele seu conteúdo maior do que na academia, ele ainda é um evangelicalismo que muito tacanho, muito medroso, muito preso dentro de tradições talvez passadas e de repente tem medo de expor algo contextualizado e de repente ser taxado de liberal, ser taxado de estar andando fora da Bíblia, ser taxado de estar falando algum tipo de heresia. Então eu creio que hoje os pastores, eles precisam muito repensar aquilo que o próprio Barth, no tempo dele, disse, que o pastor, o pregador, o líder, ele precisa ter a Bíblia na mão e o jornal na, e o jornal na outra. Agora, o interessante é que eu estava lendo um livro hoje que o autor citou essa frase de Barth e ele diz o seguinte, tudo bem, mas a Bíblia tem que estar na mão direita e o jornal na esquerda. E ele falou um negócio interessante, Charles e querido leitor. Ele disse o seguinte, que o jornal tem que ser interpretado pela Bíblia. E eu acho que é exatamente isso que está faltando hoje. O que está faltando hoje é aquele líder que se atém à palavra de Deus, mas que ele tem a capacidade de interpretar tudo que está aí no mundo hoje à luz da Bíblia. E com isso obter respostas ao homem e para o homem para tudo que está acontecendo. Para isso ele precisa conhecer essa palavra. Sem dúvida alguma. A base de tudo. A Bíblia tem que estar na mão direita, né? Ou seja, na Bíblia a mão direita é a mão principal, é a mão mais importante. Então não é que ele vai de repente ler o seu jornal e buscar conteúdo no seu jornal para proclamar a palavra de Deus. Não. Mas ele vai contextualizar a verdade da Bíblia explicando aquilo que está acontecendo hoje. Eu acho que isso é um dos grandes desafios nossos como pastor, inclusive para formar uma igreja sadia, saudável, que tem respostas e não fica se escondendo atrás de um misticismo. Ou voltar ao passado.
dizendo, não tinha isso, a igreja vivia dessa forma. Pois é, mas a gente não pode esquecer que a igreja existe dentro de um contexto histórico. E o nosso contexto histórico, né, Charles, é hoje. É hoje. Pastor, eu lembro disso, eu era novo convertido, tinha uns 2 meses de convertido. Isso eu tinha meus 20 anos, 21 anos. E eu lembro que era próximo à Copa do Mundo. E aí um amigo da igreja dele foi perguntar ao pastor se ele poderia ver a Copa do Mundo. E eu achei uma resposta assim, inteligente, não sábia. Mas ele falou assim, rapaz, a Copa é de onde? Não, a Copa do Mundo. E você é do mundo? Não, sou de Deus. O que a Bíblia fala do mundo? O mundo jaz no maligno. Então, para que você quer ver a Copa que jaz no maligno? Você não é do mundo. E o rapaz entendeu aquela resposta e falou assim, olha, é verdade, eu não tenho que ver aquilo que jaz no maligno, que é o mundo. Então, eu não posso ver a Copa. Ele criou um silogismo fantástico, né? Inteligente, mas faltou sabedoria. E essa falta de conhecimento tem construído a nossa liderança, a mentalidade, jovens que começam a trazer uma nova tradição, até, vamos falar, cristã, e têm repassado isso para onde eles vivem, onde eles vivem. Eles têm sido sal no mundo e luz nas trevas, mas com esse tipo de bagagem. Então, o que dissemina? Geralmente é isso. Dissemina esse tipo de coisa. Eu estou fazendo um curso, uma pós-graduação, então estou vivendo um ambiente acadêmico. E é muito interessante quando as pessoas perguntam, qual que é a sua formação? E vai jornalismo, publicidade na área, né? E teologia. Aí dá uma pausa. É isso mesmo. Teologia. Falei, por conta da teologia da reforma, depois de 1517, praticamente aconteceu tudo. Jornalismo, todas as outras ciências. Vamos pensar. Publicidade, isso é novo. Mas eu vejo assim, o receio, e parece que a teologia é algo antiquado, é passado. Não, já acabou, isso não fala mais. Agora nós somos livres disso. E será que os jovens hoje estão pensando dessa forma? E aí, isso é que a gente precisa pensar na igreja. A igreja é levada a pensar nisso, ou será que a gente tem usado a publicidade, o marketing, as ferramentas que o próprio jornalismo ele nos dá, as construções de entretenimento para se criar um espetáculo, para eu atrair o público, para que eles queiram ver Jesus. Quase um Jesus popstar, né? Hoje, sabe, Charles, eu acho que tem a ver com o nosso tema também no nosso programa. Hoje, a igreja tem, assim, esvaziado o seu papel, tem esvaziado a sua função primordial. A igreja hoje, e quando eu digo igreja, eu não digo denominação, eu digo essa coisa no geral. A igreja hoje tem, na minha opinião, trocado a sua primogenitura por um prato de lentilha, ou seja, ela tem trocado aquilo que lhe cabe como função sublime e diferenciada tem assim, através desses entretenimentos, ela tem deixado o precioso pelo vil. Eu não estou dizendo que o entretenimento ele não tem espaço. Não, o ser humano é complexo. O ser humano precisa de sorrir, ele precisa de se alegrar. O entretenimento faz parte desse dom que Deus deu ao homem, de construir o humor, de construir aquilo que traz alegria, prazer ao ser humano. Então, mas não é o foco, não é a função principal, não é a coisa mais importante. Então, hoje tem acontecido uma inversão. A coisa preciosa tem cedido lugar àquilo que é vil no sentido divino. E, de repente, algumas igrejas têm se fundamentado nisso e têm perdido aquilo que o próprio Luther King disse. Tem perdido aquela função de ser a consciência coletiva. Da sociedade. Porque muitas vezes para atrair as pessoas, muitas vezes para encher a casa, que também é uma marca do nosso tempo, para se encher a casa de pessoas, ela então tem lançado mão de alguns artifícios, e na minha opinião, perigosos, quando esses artifícios tomam o lugar
do mais importante. Aí, na minha opinião, a gente precisa sentar e rever. Porque eu, então, prefiro ir para o Palácio das Artes. Para assistir um espetáculo. Não, eu prefiro. Aí eu prefiro ir, por exemplo, num Porque é mais Carmina bem Burana, produzido. eu prefiro ir numa orquestra sinfônica, eu prefiro ir nesses grandes espetáculos no Palácio das Artes, que pelo menos a função primordial e principal dele é isso. E isso ele faz com excelência. Agora, eu fico assim, meio triste, é que essa não é a função da igreja. E aí, quando ela quer fazer muitas vezes isso, ela não faz com excelência também. Agora, nós vamos conversar mais sobre isso. Eu não quero que o meu querido ache que eu sou contra. Não. Mesmo porque quem me conhece sabe que na nossa igreja nós temos vários ministérios de arte. Na nossa igreja... Isso é outra coisa. Depois a gente pode até continuar nesse E a nossa igreja também, ela sabe fazer isso. Sabe. E também na nossa a gente sabe agora. Entre saber fazer com excelência e ser a coisa em si mais importante, tem uma grande distância.